Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, iremos estudar as práticas comerciais abusivas e, na sequência, como se dá a sua responsabilização em razão de sua realização. O objetivo deste estudo é contribuir para que você se sinta preparado para identificar a ocorrência da publicidade enganosa e da publicidade abusiva, bem como reconhecer quem são os sujeitos responsabilizados pelo dever de reparação quando há defeito ou vício do produto ou do serviço. Eu sou a professora Karina de Mello Giaimo e vou acompanhar vocês nesta aula de Direito do Consumidor. Vamos lá? Temos aqui a apresentação pelo nosso legislador da publicidade enganosa. Antes de fazermos a leitura do artigo 37, parágrafo 1º, é importante trazer aqui para vocês que publicidade e propaganda são conceitos distintos, não é? Propaganda vem do latim propagare e significa difundir ideias. Publicidade, por sua vez, vai além, porque nós temos aqui técnicas de vendas que são utilizadas para que se obtenha lucro nessa divulgação de ideias, ok? Então, o nosso CDC, num primeiro momento, vimos que no artigo 6º, não é? Há uma total rechaça para que se permita qualquer publicidade abusiva, enganosa. Temos que conhecer, a partir de então, o que significa isso. Vou fazer a leitura e depois eu explico para você, tá bom? Nós temos que é enganosa qualquer modalidade ou informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. E no parágrafo 3º, também aí, nós temos um destaque que, para o nosso código, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre um dado essencial do produto ou do serviço. Num primeiro momento, temos que ter em mente que é enganosa uma publicidade quando ela visa induzir o consumidor a erro sobre os dados essenciais de um produto ou de um serviço. Vamos observar aqui o destaque, né? A retratação de situações que induzem o consumidor ao erro. Imaginem comprar um sorvete que se anuncia lá a carinha do bichinho e entregar para o filho esse sorvete, aquela pizza, enfim, não é? Temos lá que não corresponde ao que veio na publicidade. Temos ainda a publicidade abusiva, que também é proibida, vedada pelo nosso legislador consumerista. E o nosso legislador destaca que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza e que incite violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Observem aqui, né? Nós temos o chocolate Pan fazendo uma alusão
ao menino chocolate ao leite, o McDonald's trazendo um nenê aí como se estivesse mamando um hambúrguer, não é? E também outros aqui remédio, enfim, trazendo uma conotação que explora o imaginário infantil e por fim lá a cerveja devassa, que está escrita pelo corpo, que se reconhece a verdadeira negra. Observem que quando nós estivermos diante de publicidade abusiva, que é a situação, há uma exploração da vulnerabilidade, da fragilidade, de valores sociais, de valores morais do consumidor, da criança e por aí vai. Então é uma situação diferente da publicidade enganosa. Vamos passar agora, turma, a responsabilidade dos fornecedores, de uma forma em geral, pelos produtos e pelos serviços que eles intermediam, comercializam, enfim, veremos aqui. Antes de falarmos desse rol que aparece para vocês, é importante dar um destaque, né? Que a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço se refere a defeito e que a responsabilidade pelo vício, obviamente, se refere a vício. No entanto, o que é isso, professora? O que é o vício de um produto, o vício de um serviço, o defeito de um produto, o defeito de um serviço, não é? Basicamente, turma, nós temos que vício, ele diz respeito ao produto em si mesmo, ao serviço em si mesmo. Ele não extrapola o produto, ele não extrapola o serviço, alcançando, de repente, a vida, a saúde, a segurança do consumidor. Como assim, professora? Nós temos situações em que a quantidade, a qualidade do produto, do serviço apresentada difere do que deveria vir, né? Então, nós temos uma situação, por exemplo, de um produto que ou não funciona, ou funciona mais, ou que se tem aí uma perda do valor pago porque esse produto veio com algum probleminha, não é? Mas ainda temos aqui situações que ficam adstritas ao produto ou ao serviço, não é? Diferentemente dessa situação, quando houver o acidente de consumo, né? Quando nós estivermos diante de uma situação, eu já vou exemplificar para você entender melhor, em que a aquisição de um produto, a aquisição de um serviço causa um acidente de consumo e extrapola a esfera restrita do produto, do serviço, para alcançar a vida humana, a saúde humana, a segurança humana, nós estaremos diante da situação mais grave, que é o defeito, não é? Então, observem a seguinte situação exemplificativa. João e Paulo adquirem o mesmo veículo, do mesmo lote, na mesma concessionária. E João sai dirigindo o seu veículo e quando ele chega no cruzamento, o farol fecha, enfim, e ele verifica que o freio desse veículo não funciona. Mas ele consegue ter essa percepção um pouco antes e consegue fazer com que o seu veículo pare pela calçada, não é? Com a roda, o atrito da roda na calçada, enfim, consegue frenar o seu veículo. Vejam, o produto que foi adquirido, ele tem um problema, não é? Mas fica restrito ao produto. Diferentemente de João, Paulo, que adquiriu o mesmo veículo, da mesma marca, eu digo, claro, não é o mesmo carro, né? Mas da mesma marca, do mesmo lote, da mesma concessionária, para ficar bem similar à situação. Ele sai dirigindo seu veículo e percebe a ausência do freio logo em cima do momento em que o farol fecha, né? E ele acaba cruzando sem querer, porque o freio não funcionou,
o farol vermelho quando veio um ônibus e colidiu bem em cima de Paulo, que acabou falecendo, e desse acidente tiveram outras vítimas, né, que foram atropeladas, enfim, uma situação mais gravosa. Vejam, estamos diante de uma relação de consumo quase idêntica, né, a de João e a de Paulo, mas aqui, esse último, no meu exemplo, ele foi menos feliz e ele teve prejuízos, teve danos à sua própria vida e à vida de terceiros. Então, configura-se aí a existência do defeito, ok? Pelo acidente do consumo. Tem N outras situações, mas essa é bem fácil de se verificar que há uma situação que extrapola a esfera do produto em si, do serviço em si, para trazer danos à pessoa, à vida da pessoa, à saúde da pessoa, à segurança da pessoa ou de terceiros, os consumidores by standard. Não é? E aí, então, essa tela que aparece para vocês é só para trazer um rol das responsabilidades, né, que existem no nosso CDC. Pelo fato, quer do produto, quer do serviço, pelo vício, quer do produto, quer do serviço. Pessoal, trouxe para vocês aqui um exercício, vamos fazer juntos para fixar aí a matéria e ter uma compreensão maior disso aí que nós falamos. Vamos ver? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em regra, o comerciante responde pelo fato do produto independentemente da existência de culpa. Lembrando, fato do produto se refere ao defeito. Letra A, quando que ele responde? Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A, somente quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Letra B, se outro produto de melhor qualidade tiver sido colocado no mercado. Alternativa C, mesmo se houver realizado a conservação adequada de produtos perecíveis. Alternativa D, quando insuficientes ou inadequadas as informações sobre sua utilização e riscos. E, por fim, vamos analisar agora a alternativa E, diz que quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não é? Tempo para você resolver. Vamos lá? E aí, encontrou a resposta? Vou fazer a leitura da resposta e vamos lá. A resposta correta é a alternativa E, que estabelece quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, conforme estabelece in literis o nosso legislador, não é? As outras alternativas não têm cabimento diante da situação do consumidor responder pelo defeito independentemente da culpa, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre as modalidades de responsabilidades, não é? E a primeira responsabilidade que aparece é pelo fato do produto. E para falar das responsabilidades, eu vou fazer a leitura dos artigos, que fica mais fácil o entendimento para você. Nós temos que o artigo 12 estabelece, no que diz respeito à responsabilidade pelo fato do produto, que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. No parágrafo 1º, o nosso legislador vem trazer a definição do que é esse produto defeituoso, não é? O que é o defeito do produto? O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Uma faca que corta não é defeituosa, né? Porque já se espera aí que uma faca, um estilete, uma tesoura corte. Um veneno que mata não é defeituoso, porque nós já temos aqui situações em que há um risco esperado no produto. O problema é como se dá a comercialização nestas situações, né? A informação tem que vir muito clara, precisa, sobre esses riscos. Assim como é muito evidente a situação quando nós fazemos a compra, enfim, de brinquedos, né, para crianças, tem faixas etárias, enfim, porque algumas partes podem vir a ser engolidas, né? Então, observem que não se trata, nessas situações, de produtos defeituosos, desde que se tenha a apresentação de que há riscos, tem observância de tal característica naquele produto. Observem aqui a responsabilidade pelo fato agora do serviço, né? E essa responsabilidade pelo fato do serviço tem como regra a solidariedade, incluindo inclusive o comerciante, né? Então, nós temos que, num defeito oriundo aí da prestação de um serviço, todos os fornecedores, inclusive o comerciante, respondem perante o consumidor de forma solidária. O que significa dizer, turma, que todos podem vir chamados aí ao pagamento dessa reparação de danos moral, à imagem, né? O defeito, ele vem trazer uma responsabilidade das mais diversas esferas. Pode ser moral, material, estética, a imagem, né? Então, todos esses podem vir a ser cobrados e podem exercer, cada um dos responsáveis solidários, um direito de regresso em face dos demais. Se um pagar, assumir a responsabilidade perante o consumidor, ele pode entrar com uma ação regressiva em face dos demais fornecedores. Temos ainda as responsabilidades por vícios, né? Como ficou mais evidente quando nós explicamos os vícios, o vício do produto, ele diz respeito a uma situação de incorreção quanto à quantidade, quanto à qualidade daquele produto. Então, é aquele molho de macarrão que vem pelo de rato, é aquele queijo ralado que vem a menos do que consta aí no pacote, não é? É aquela obra imóvel que você adquire na planta e vem com a rachadura, entre outras situações. Nós temos ou produtos ou serviços, aqui produtos que não funcionam direito ou não funcionam nada ou tem uma perda monetária, não é? Nessa situação. Todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios para o consumo ou lhe diminuam o valor. E, por fim, nós temos a responsabilidade, agora sim, turma, pelo vício do serviço. Vamos ver? Havendo vício na qualidade dos serviços, o consumidor poderá exigir, de imediato, quando cabível, a reexecução dos serviços sem qualquer custo, a qual
poderá ser feita inclusive por terceiros, desde que devidamente pagos pelo fornecedor, ou ainda a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou então o abatimento proporcional do preço. Vejam só, estão aí todas essas possibilidades ao alcance do consumidor. Vamos lá, então, falar sobre a prescrição e a decadência no CDC, né? Tendo uma prévia visão aí do que é a prescrição, do que é a decadência, nós temos lá no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor a informação de que prescreve em 5 anos o direito que o consumidor tem de ir buscar a reparação pelo defeito de um produto ou serviço, ok? Temos aqui no nosso quadro alguns prazos decadenciais, né? E aí nós temos a menção aos vícios aparentes e aos vícios ocultos. São vícios aparentes aqueles de fácil percepção, de fácil constatação, né? Diferentemente dos vícios ocultos que demandam, às vezes, até algumas utilizações daquele produto ou algumas percepções aí daquela prestação de serviços, né? Nós temos que há um prazo no artigo 26, inciso 1, 26, inciso 2, para vício aparente. E para vício oculto, parágrafo 3º trazendo. Vamos observar? São 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. E para vício oculto, nós temos que o início do prazo se dá a partir da constatação do dano. Muitas vezes esse vício oculto aí vai se esconder, né, naquele produto, enfim, por um longo período. E só então a partir do momento em que aquele consumidor percebe, né, constata o dano, é que irão correr aí os prazos do artigo 26, parágrafo 3º do CDC, ok? Temos ainda um destaque para a inversão do ônus da prova. Como vocês sabem, o CDC ele é uma legislação que foi criada em cumprimento do comando do nosso Constituinte no ato das disposições constitucionais transitórias, que no artigo 45 estabeleceu aí um prazo exíguo para que fosse criada uma legislação visando trazer aí um equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor, partindo do pressuposto de que com a revolução industrial, com o Fordismo, com o consumo em massa, a produção em massa, a possibilidade de tomada de crédito aí a qualquer custo, né, na praça, de qualquer forma, enfim, o consumidor se sentia e estava fragilizado, vulnerável. E essa legislação veio trazer juridicamente a possibilidade de afastar essa vulnerabilidade, de mitigar qualquer hipossuficiência do consumidor. Observem que uma das ferramentas para que esse equilíbrio possa existir é a previsão, né, do CDC pela inversão do ônus da prova, né? Essa inversão do ônus da prova não é obrigatória, ela não se dá por força da lei, ela denomina-se op judicis, no seguinte sentido: o julgador, o magistrado, diante do caso concreto, vendo, não é, ser necessária a utilização dessa ferramenta, possibilitará que se tenha uma inversão do ônus da prova. Então, pela regra, turma,
Lá no CPC, nós tínhamos que ao autor cabe fazer prova, né? Comprovar a sua tese, fazer prova das suas argumentações, e ao réu há aí o ônus de provar fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos do direito afirmado pelo autor. Aqui no CDC, o consumidor, enquanto autor da ação, ele não precisa realizar tais provas, né? Há uma inversão do ônus da prova. Então, também a sua tese, também os seus argumentos não precisarão, se houver aí a inversão do ônus da prova aplicada naquele caso concreto, não precisarão ser feitas pelo consumidor. Cabe ao fornecedor, enfim, desconstituir. Se não conseguir, já se tem aí a defesa, né? Como é a intenção, o propósito do nosso legislador, dos direitos do consumidor, ok? Então, entendam a inversão do ônus da prova como uma ferramenta em prol, em benefício da defesa do consumidor. Nosso código é totalmente parcial. Vamos agora ver juntos um vídeo em que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça coloca-se num posicionamento de que é o fornecedor quem deve provar de uma forma cabal para não ser responsabilizado que ele não colocou aí o produto, o serviço com defeito no mercado, não é? Ou ainda alguma outra situação excludente da sua responsabilidade. Vamos ver juntos? Vamos lá? Comprovar inexistência de defeito em ação de consumo cabe ao fornecedor, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Muita gente já passou pela desagradável situação de comprar um produto e depois acabar se deparando com um defeito. Daniel foi uma dessas pessoas. Ele comprou um celular e pouco tempo depois o aparelho começou a apresentar problemas. Ele buscou resolver com a empresa, mas acabou tendo que recorrer à justiça. Eu achei que a empresa não tinha razão, optei por judicializar a questão e, em decorrência da judicialização, a empresa fez uma proposta de acordo, reparando o dano moral que eu aleguei ter, e ainda me deu um celular novo. A gente sempre deve tentar esgotar na esfera administrativa, negociar a resolução dos nossos conflitos. Mas diante de impasse, que foi o que efetivamente eu encontrei, é o espaço, é o lugar que a gente tem mesmo para que os nossos direitos sejam reconhecidos e que a gente consiga resolver esses litígios. Esse advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, especialmente no artigo 12, resguarda os cidadãos quanto à existência de defeitos em produtos comercializados. O Código de Defesa do Consumidor ele traz para o consumidor uma defesa, uma forma de análise dessa responsabilidade muito favorável a ele. A responsabilidade do fornecedor ela é objetiva. Essa responsabilidade do fornecedor só pode ser afastada se ele, o fornecedor, comprovar culpa exclusiva do consumidor, culpa de um terceiro, força maior ou um caso fortuito. E com base nessa previsão do CDC, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações de indenização originadas de relação de consumo, não é do consumidor o ônus de provar o defeito do produto, bastando que demonstre a relação de causa e efeito entre a mercadoria e o dano. Para o colegiado, o fornecedor é quem precisa comprovar de forma cabal a inexistência do defeito ou alguma outra excludente de responsabilidade. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Paulista, que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada pelo dono de um veículo incendiado, sob o fundamento de que o consumidor não comprovou a existência. Pessoal, vocês têm esse vídeo na íntegra, nos links, lá no nosso Saiba Mais, na plataforma, ok? E chegamos ao fim de uma videoaula de Direito do Consumidor. Muito obrigada, turma. Até a próxima. Tchau.